Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos continuar com a nossa aula de pontuação. Hoje nós veremos o uso do ponto e vírgula e dos dois pontos. Primeiro, o ponto e vírgula. Uma dica para o ponto e vírgula. Nós usamos o ponto e vírgula quando a vírgula é pouco e o ponto é muito, porque os enunciados fazem parte de um mesmo pensamento. Nós veremos um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Depois de declarar que jamais estivera presente em qualquer dessas reuniões, porque as considerava de pouca utilidade, ponto e vírgula. Depois de aludir às intermináveis discussões sobre assuntos irrelevantes tão comuns nessas reuniões, ponto e vírgula. Depois de acusar os participantes de sempre agirem apenas em benefício próprio, atirou sobre a mesa seu pedido de demissão e abandonou a sala, batendo a porta com força. Vejamos que neste exemplo, eu até poderia substituir por ponto, mas todos os enunciados estão ligados à frase final. Atirou sobre a mesa seu pedido de demissão. Então eles estão relacionados, mas as vírgulas seriam não seriam suficientes nessa frase, porque são várias ações diferentes. Então nós podemos separar por ponto e vírgula. Também separamos sentenças que indicam contraste ou oposição. Aqui nós também poderíamos empregar o ponto. Vejamos, no Brasil o aborto é ilegal. No entanto, pode ser feito em casos de estupro ou quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. Então vejamos que nessa informação são duas sentenças que se opõem. É ilegal, mas pode ser feito em alguns casos. Nesse caso eu poderia inserir ou ponto e vírgula para demonstrar essa oposição. Também utilizamos o ponto e vírgula em enumerações, numa lista de itens. Vejamos. Depois de analisar todos os trabalhos, chegamos às seguintes conclusões. Os alunos demonstram ter adquirido um bom domínio da expressão escrita, ponto e vírgula. Os alunos trataram do assunto com muita fluência e correção, revelando, portanto, conhecimento, ponto e vírgula. A experiência de ensino que está sendo desenvolvida aqui deve continuar, ponto. Então, nós temos vários itens e dentro desses itens há outras vírgulas. Então, para separar informações diferentes e que há vírgulas dentro dessas informações, o ponto e vírgula também é muito bem-vindo. Observem que aqui, depois dos dois pontos, nós utilizamos sempre a letra minúscula e no último item usamos o ponto final. Agora nós veremos algumas regras para o uso dos dois pontos. Podemos utilizar os dois pontos antes de uma citação no interior do enunciado. Ele então me disse, dois pontos, resolva logo porque há muita gente na fila. Ou como no caso dessa citação, o sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia, o animal satisfeito dorme. Então vejamos que nós aqui temos duas citações que são marcadas pelas aspas. Então antes de citações, em alguns casos, eu posso colocar os dois pontos. Também antes de uma enumeração de itens. Vejamos o exemplo. Depois do texto, ele colocou uma lista com os principais regimes políticos do mundo. Dois pontos. E ele vai fazer a listagem desses principais regimes. Também poderíamos utilizar os dois pontos como sinal que vamos explicar, esclarecer, sintetizar o que já foi dito anteriormente no enunciado. Vejamos aqui no exemplo. Uma construção em estilo barroco, de meados do século XVIII, marco da arquitetura rural brasileira, com problemas elétricos, de infiltração e completamente tomada pelo matagal. Este é o estado da Casa Grande da Fazenda Columbadé, localizada em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Então vejamos aqui que ele faz uma descrição da fazenda antes de explicar qual é essa fazenda. Eu também poderia inverter, primeiro citar a fazenda, dois pontos e colocar a explicação. Muito obrigada e bom trabalho!